Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Aula Aberta, o podcast da Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, a UniACB. Associação Comercial, a bicentenária Associação Comercial da Bahia. Mais antiga associação comercial, não somente do Brasil, mas das Américas e da Península Ibérica. Não é? São 213 anos de associação comercial. E essa ideia inovadora do atual presidente, Paulo Cavalcante, de constituir núcleos, dentre eles o núcleo de educação e cultura, e no núcleo de educação e cultura um projeto de plataforma formativa, né, um ambiente virtual de aprendizagem disponível para qualquer dos sócios, dos associados, e mesmo dos cidadãos da sociedade baiana e brasileira ou de qualquer lugar do mundo. Afinal de contas, nós estamos no portal E aí? E aí? Você aproveita e se inscreve, se não se inscreveu ainda, deixa lá seu like, compartilha essa nossa live, esse nosso podcast, porque hoje nós temos uma convidada especialíssima. A verdade é assim, né? É a Carolina Moraes, ela é Carolina para a gente, né? Para os 32 anos de Vale do Silício, ela virou Caroline. E hoje nós vamos conversar com, com Carolina Moraes, empresária brasileira, a indústria da tecnologia e da inovação. Passou mais de 30 anos no Vale do Silício, trabalhando em startups e grandes empresas como o Google e o Plug and Play Tech Center. Atualmente voltou à Bahia, o que é uma honra para a Bahia ter sua volta, e aqui ela ocupa o cargo de vice-presidente na Jive World, que é uma plataforma também inovadora que emprega podcasts americanos para treinamento da escuta em inglês. Vocês vão saber tudo direitinho o que é isso, que inovação é essa. Carolina também é investidora anjo e membro da Câmara de Inovação Aberta na Bahia, onde ajuda a acelerar startups, né, e apoiar a sua internacionalização. Além disso, olha que é currículo grande, atua como diretora de investimentos da Associação Baiana de Startups, contribuindo para o crescimento do ecossistema de inovação do nosso estado. Carolina, é uma satisfação do Aula Aberta, o nosso podcast da UniACB, receber você aqui no ambiente desse prédio, desse palácio bicentenário. E olha que coisa interessante, porque nós estamos num ambiente tradicional, não é? E vamos conversar sobre inovação. Fica à vontade muito obrigada se apresentar. de me receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar de volta na Bahia, trabalhando aqui na Bahia agora com inovação, com tecnologia e conhecendo novas pessoas, novas empresas. Isso aí. Então nós vamos começar do começo. Tem uma amiga minha que disse assim, quer ver como uma coisa terminou, veja como ela começou. E isso é verdade, né? E nós vamos falar um pouquinho da trajetória, da sua trajetória de vida. Você passou, como eu já disse aqui, muitos anos, né, no Vale do Silício, trabalhou em empresas grandiosas, como é o caso do Google. Como é que essas experiências, Carolina, moldaram sua visão sobre inovação e também processo educacional, né? Então, eu saí de Salvador jovem, fui fazer universidade na Califórnia. A ideia era fazer uma universidade e voltar para casa. Aquilo foi muito tempo atrás, foi antes da época dos ataques às Torres Gêmeas, então tinha muita facilidade de emprego e muita facilidade de realmente continuar no país. Então, na universidade mesmo, eu já fui escolhida para trabalhar na ABC, né? Eu fiz mestrado de rádio e televisão e fui ficando. Só que eu estava no Vale do Silício e numa época onde estava tudo começando mesmo, né? Foi a época do início. Você pegou o início do Vale? Eu peguei o início do Vale. Não era o início do Vale, mas era o início dessa revolução de tecnologia. Sim, Eram as primeiras plataformas que estavam surgindo, as primeiras era Netscape, era o primeiro sistema de Google busca, já estava lá? AOL. O Google estava começando ainda. Então, na época era o AOL que era o principal, e aí as coisas foram acontecendo.
Eu queria trabalhar com cinema, mas eu não estava em Los Angeles, eu estava em São Francisco, eu estava trabalhando em televisão. E aí, aos poucos, comecei a transicionar e comecei a trabalhar em startups. Trabalhei também na Universidade de Stanford, na área também de pesquisa, e as coisas foram acontecendo, e aí Lá fui você estudou o transicionando. que na universidade? Estudei, fiz mestrado em rádio e televisão. Rádio Rádio e e televisão. televisão. Ou seja, a Carolina, se você quiser dar algum recado ao público, você pode usar essa câmera aqui direta, tá certo? A Carolina, ela além dessa formação na área de tecnologia, tem uma formação em audiovisual que depois, não agora, eu quero te perguntar sobre isso, né? E até como essas coisas se casam, né? Produzem sinergias, com certeza produz, né? Muita sinergia, né? Eu Uma acho que a gente coisa e vai outra. aprendendo muita coisa. Na verdade, eu tenho um bacharelado em contabilidade também. Uau! Meu avô, inclusive, foi o fundador e primeiro presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Nós recebemos aqui, estou lhe interrompendo para que torne esse papo um papo mesmo, né? O último podcast nosso foi com a nossa vice-presidente Constança, que foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia e do Brasil. E tem uma empresa na área de contabilidade, certamente conhece É, seu avô, não foi né? uma grande surpresa. Outro dia entrei no Conselho Regional e Como é tinha o nome falado, dele? cara, João Evangelista de Moraes Ramos. João Evangelista de Moraes Ramos. É. Depois aí, a produção, grava aí o nome para a gente perguntar à Constância se ela conhece o João Evangelista. Com Tem certeza uma conhece. placa lá com o Ah, primeiro fundador e presidente, tem a foto do meu então. avô e a cara do E meu ela foi a irmão. primeira mulher a presidir o conselho. Aí sim, Sim, voltando. voltando. Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia aos poucos, primeiro em algumas empresas pequenas, e aí as coisas foram transicionando. O Vale é muito vivo, né? Muita gente de muitos lugares do mundo. Mate aí uma curiosidade para quem está nos assistindo, acompanhando, sempre lembrando, tem que se inscrever, portal E aí? Se inscreve, dá o like, compartilha, para que a gente cresça, porque é conhecimento gratuito à disposição de quem está participando. Mas é uma curiosidade, assim, o que levou os Estados Unidos? É claro que os Estados Unidos, como potência, né, mundial, os Estados Unidos esteve à frente, né, na vanguarda desses processos de inovação, de tecnologia. Mas o que levou, você tem uma ideia, aos Estados Unidos fazer isso num determinado local, Na- né, região econômica? Eu acho que a parte toda de tecnologia aconteceu ali naquela área do Vale do Silício, por causa da HP, por causa das universidades, como Ah, tá. Stanford, e Tá. começou a surgir ali as empresas. Então foi da academia para o Foi mercado. uma mistura ali, sim. A minha ida para lá foi por causa dessa ideia de que eu desde pequena comecei a estudar inglês, Tá. né? Fiz EBEC, que é uma escola Sim, tradicional de inglês conheço. aqui na Bahia. Eu tinha muita vontade de morar fora e como eu tinha essa vontade de trabalhar com cinema e televisão, eu pensei a Califórnia. Nunca tinha pensado em tecnologia. Mas eu me atraí por aquilo logo quando começou. A Perfeito. revolução, aquilo para mim era muito forte. Eu me matriculei logo nos primeiros cursos que apareceram de HTML. Eu queria saber fazer a programação, mesmo sendo numa área totalmente diferente. Então Perfeito. foi uma coisa levando para outra. Perfeito. Vou pegar carona. Você falou que você estudou no EBEC, foi para os Estados Unidos, né? Agora eu quero saber um pouquinho da sua experiência do inglês nos Estados Unidos. Você tem alguma situação marcante, alguma coisa que você lembra que esse inglês aprendido na escola, né, e aqui no Brasil, como é que ele se confronta com o que se falava nas ruas? Isso foi muito fácil, chegou lá e Não foi ó, nada fácil, não foi não? nada fácil, nada fácil. Eu acho que eu estudei muito, eu tinha um inglês acadêmico, eu tinha muito vocabulário, eu tinha um entendimento, mas ouvir o americano falando inglês com diferentes sotaques, não só o americano, mas pessoas também de outros lugares que estavam no Vale do Silício, com vários sotaques, era diferente. O inglês falado, né, depende muito da pessoa que está falando, ela fala com velocidade, outras não tanta velocidade. O inglês em grupo era difícil, o inglês dentro da universidade era muito difícil. Quando, no meu primeiro semestre, eu não tive condição de acompanhar as aulas. Eu não tive. Eu tinha Não feito conseguia. todo o curso de inglês, o CHA, o AP4, que era o curso da Proficiência, EBEC, né? tinha feito o TOEFL, tinha uma nota boa para entrar na universidade. Quando chegou na hora, eu não conseguia entender. O inglês falado, o inglês do cotidiano é diferente do inglês que eu aprendi na sala de aula. Eu tinha a base, estava Sim, muito sim, forte minha sim, base, eu sim. conseguia ler, escrever, mas eu não conseguia entender o inglês falado, então eu não podia acompanhar uma sala. Eu não
podia trabalhar em grupo. Então eu saí e peguei só fazendo aula de inglês. Gastei no meu primeiro ano o que eu pude gastar só fazendo aula de inglês porque eu não estava preparada, minha escuta não estava preparada. Isso foi uma coisa que me incomodou durante muito tempo e eu fui aprendendo com as outras pessoas que a minha experiência era parecida com a experiência do outro. Que a pessoa estuda inglês, estuda, e quando chega na hora acha que nem sabe inglês. Eu duvidei, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Por que eu não estou entendendo? Né? Perfeito. Foi difícil. E esse inglês da academia também, ele apresenta distinções do inglês do cotidiano, São formas de falar. São formas de falar, só. Gírias, né? O americano usa muita gíria. Usa, e depende muito de onde ele vem também. E sem falar nisso, que a parte da Califórnia, do Vale mesmo, atrai gente do mundo inteiro. Então as pessoas já chegam também com sua bagagem de formas de falar. Eu tive uma experiência no período da Copa do Mundo, de 2014, de África do Sul. E o inglês na África do Sul é outra coisa completamente distinta, né? Do que é o inglês, por exemplo, americano. Mas é o treinamento da escuta. Eu acredito muito que a musicalidade, a forma de falar, se treinar a escuta, isso deslancha. Já deslancha, né? A gente aprende a falar como ser humano na escuta, né? Nós aprendemos primeiro ouvindo, a gente não está aprendendo a gramática. Perfeito. A gente não está treinando a conversação, está escutando, a gente está aprendendo. Perfeito. Bom, a partir dessa vivência e desse gap que você próprio identificou, né? De como que você trazia a sua bagagem do Brasil, né, como estudante, para a experiência na vida real da academia americana, da Stanford e também das ruas, surge a conexão com o Jive World, né? Como é que essa experiência pessoal, que para você realmente lhe trouxe dificuldades num período, mas também lhe fez crescer, né? Mas como é que essa experiência pessoal, ela ali, de alguma maneira, lhe instigou, lhe impulsionou a uma plataforma diferente, né? Então, quando eu trabalhava no Google, dentro de um dos grupos que eu trabalhei, o chefe do meu chefe, literalmente, o nome dele é Daniel Reynolds. E ele era um executivo do Google e ele tinha essa conversa com a gente, né? Ele é um britânico que se mudou, levou muitos anos morando no Japão, depois foi morar na China, depois ele se mudou para a Colômbia e sempre estudando muito, sempre tendo essa dificuldade. Mesmo depois que estuda, chega no local e não consegue falar a língua daquela forma. Então, a ideia original do Jive World foi dele e ele conversou com alguns de nós, somos um grupo de ex-Googlers, que a gente tem essa plataforma. Hoje em dia, a gente primeiro lançou nos Estados Unidos para o treinamento da escuta para o americano do espanhol. Então, a gente fez parcerias com podcasts em espanhol e colocou isso dentro das empresas a nível de benefícios para os funcionários, porque a empresa americana entende da necessidade do funcionário poder ser fluente no espanhol, e também na universidade, nas escolas de ensino médio, nas high schools, né? E aí a gente fez isso, a gente tem hoje em dia mais de 130 histórias de toda a América Latina para o americano treinar a escuta dele do espanhol. Aí eu estava pensando, poxa, o próximo passo da nossa empresa, eu quero ir para o Brasil. Eu quero fazer isso para o brasileiro, porque eu vejo minha família, eu vejo meus amigos chegando aqui e passando por coisas parecidas com o que eu passei, de ter estudado inglês e chegar aqui e achar que não consegue falar, que não entende o inglês. E aí eu comecei a procurar essas parcerias. E como a gente trabalha com podcast, né, a gente tenta trazer conteúdo original mesmo, histórias, a gente não trabalha com conteúdo político algum. E aí a gente... Pode continuar. Pode continuar. Não é isso. Voltar um pouquinho. Então, eu cheguei a um ponto que eu pensei, poxa, o próximo passo vai ser lançar a empresa no Brasil. Eu quero lançar o Jive World para o brasileiro que já estudou inglês e que se acha bloqueado. E aí eu fiz a parceria com os principais podcasts americanos, os principais mesmo. Foi com This American Life, que é o pai de todos os podcasts, com Ira Glass, que é um bate-papo sobre This American Life, a vida do americano. Fiz a parceria com o Radiolab, que é parecido com This American Life, mas tem um diferencial.
tem 2 apresentadores. Então, tem 2 apresentadores conversando com a terceira e uma quarta pessoa. Às vezes, tem até 5 pessoas conversando, que é um inglês muito mais difícil de se entender e de seguir, porque é aquele grupo de pessoas conversando. Fiz parceria com The Truth, que é um programa do National Public Radio americano, que é radionovela. Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu fiquei louca com o The Truth, porque eu queria selecionar as histórias que eu queria colocar no meu aplicativo, e mesmo as histórias que eu achava que eu não queria colocar no aplicativo, eu não conseguia parar de escutar, que são muito boas. E, por final, eu fiz parceria também com The Moth. The Moth é um show itinerante nos Estados Unidos, é uma mistura de Que História é Essa, Pochá, com o TEDx. A pessoa vai no palco e conta uma história. Então, diante disso, você tem vários sotaques, pessoas idosas, pessoas jovens falando, várias formas de falar, várias histórias do americano. E é isso que a gente criou, uma plataforma dessa forma, e na plataforma eu trago uma variedade de funcionalidades para que quem está treinando a escuta possa ajustar essa funcionalidade de acordo com a sua necessidade. É de controle de velocidade, é quantidade de texto apresentado, seleção de vocabulário. Você tem um aparato de funcionalidades que realmente ajuda a pessoa que já estudou algum inglês a poder treinar a escuta e aprender através da escuta com histórias autênticas. Você, no final, já adentrou algumas das perguntas que eu pretendia fazer, mas é ótimo, porque a gente vai avançando nesse bate-papo, né? Mas você vai matar as curiosidades. Uma curiosidade que você vai matar é porque do nome, porque para a nossa audiência, né? Aqueles que estão nos assistindo, por que Jive World? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda. A segunda é que você falou muito, né, dessa parceria com podcasts. E a gente tem uma visão de que podcast é esse formato aqui apenas, não é? Uma ou duas pessoas, no meu caso, inclusive no nosso caso aqui do Aula Aberta, são 2 entrevistadores, né? O Adriano hoje não pôde, aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo sócio desse empreendimento, o Adriano Câmara, está trabalhando em Feira de Santana, lá com projetos, mas é um formato que, claro que ele não se resume a isso que a gente está vendo aqui, né? O podcast, aí acha que é isso, né? Aí você falou em radionovela, você falou em um bocado de outras coisas. Então, me responde essas 2 coisas. Por que Jive World e por que você escolheu os podcasts como, sei lá, como um formato, como base para uma plataforma inovadora, né? Tá. O nome Jive é uma palavra que é movimentação, vem do jazz. Então, movimentação da língua, e world é o mundo. Então, a gente está lançando a plataforma no momento do inglês para o português, mas a gente vai querer fazer isso em várias direções, né? Sobre o podcast, eu sou louca por histórias, eu sou storyteller, eu gosto de histórias, e eu acredito muito que a gente, quando está aprendendo alguma coisa através de história, a gente tem uma retenção melhor, né? E, além disso, a gente tem um olhar mais profundo da cultura local, porque a gente não está aprendendo ali sobre alguma coisa que a mídia nos trouxe através de ficção ou através de noticiário. A gente está trabalhando com pessoas contando suas próprias histórias. Para os Estados Unidos, em relação às histórias da América Latina, é muito rico ouvir as histórias das pessoas de vários países, contando um pouquinho do que acontece na vida delas. E para o Brasil, eu estou trazendo a mesma coisa. Eu estou trazendo essas histórias que são de pessoas que vivem em vários locais dos Estados Unidos, que estão contando o que aconteceu com a vida delas, alguma coisa inusitada, alguma coisa interessante. Mas é a pessoa contando essas histórias. E o podcast é isso. Eu acho que o podcast, hoje em dia, ele é qualquer coisa que seja uma história que vá para o ar e que seja mais focada na escuta do que no visual. Pois é, pois é. Inclusive essas grandes plataformas, como o caso do Spotify, né? Eles têm vários dessas. Inclusive o Nelson aqui, que trabalha com a gente na produção, lembrou isso, de que a gente precisa explorar mais o uso dessas plataformas, porque a gente fica falando muito em Instagram, Facebook, TikTok, mas, né, um Spotify, por exemplo, e é uma forma mais lúdica, como você disse, ou seja, ela é mais atraente, ela é menos literal, menos também linear, e ao mesmo tempo
cultural, né? Porque você pode tratar da cultura, Você está conhecendo está ali de conhecendo a cultura, perto a pessoa. né? É muito interessante. Eu sou Uma muito radionovela é fã uma de. coisa sensacional, Extraordinário. que é uma recuperação, né, de um modelo, Que a né, gente de tinha, né? comunicação que eu conheci. Eu também Eu conheci. conheci o surgimento, você não, você foi para os Estados Unidos com 8 anos e tem 32 lá, é a conta que eu faço. Mas Não fui com 8 anos, foi tanto, também, não foi também não tanto, tenho não. 32. Não. Mas brincadeiras à parte, eu vivi o surgimento da TV colorida, ou seja, eu assisti na década de 70, na verdade, no ano de 1970, a primeira Copa do Mundo, nós fomos tricampeões mundiais com Pelé, né? E a TV colorida, mas antes disso era o rádio, e era o rádio com as radionovelas, que depois aí você migra para as telenovelas, né? Que era um sucesso. Eu passava horas da minha vida assistindo televisão com minha mãe. E minha mãe, a gente aproveita aqui, né? Para dar um beijinho nessa velhinha linda que eu tenho, 93 anos. Ah, vou mandar beijo para minha também. A minha tem 88, é maravilhosa. Como é o nome da sua? Benedita. Benedita. Dona Benedita e Dona Dinorá, certo? E minha mãe, ela quase que ela queria entrar na televisão para matar os personagens, porque ela vivia, mas é sério, ela chegava assim e dizia: não, olha aí, ele vai lhe matar, ele vai pegar você, como se o cara fosse de fato. Mas brasileiro tende a gostar de história. Esse negócio, né? Tem. Então, isso que foi um modelo de comunicação se recupera numa linguagem naturalmente atualizada para um mundo da imagem, porque nós vivemos um mundo imagético, né? Mas se recupera e as pessoas gostam, né? Gostam. Mas agora, o The Truth mesmo, então ele passa por tudo isso. A gente saiu da radionovela, a gente passou para a telenovela e ele voltou a ser radionovela. Olha que É coisa. interessante demais. E os sons, as escutas, para mim, mexe no meu sensorial de uma forma que eu te digo o que eu lhe falei. Eu não consigo, eu não estava conseguindo parar de escutar as histórias. Falava, já tenho as histórias que eu preciso preciso continuar escutando mais. Eu amo rádio, por exemplo. Eu comprei agora recentemente um radinho daqueles retrô, né? Exatamente como eram os rádios antigos. Pô, e aquele chiadinho do rádio, né? Para você sintonizar ele, tem toda uma. Tem todo. Mas tem também nossa nostalgia. Tem a nostalgia. É como o disco, né? O vinil. O vinil. Né? O vinil ele continua existindo. Foram lançados muitos aparelhos recentemente em que as pessoas escutam ainda aqueles discos. Mas existe algo sobre colocar o vinil, colocar a agulha. Eu acho que tem uma poesia nesse processo. Uma agulha diamantada, Nossa. agulha de diamante para poder reproduzir. É muito bonito, muito bacana, mas não é só, como você disse, uma coisa de nostalgia. É que a humanidade ela não está aprisionada a uma única forma, a um único modo de comunicação. A comunicação, tivemos duas profissionais de comunicação que conversaram com a gente aqui, inclusive uma delas cineasta, né, as Anas, né, é isso? E foi um banho de conhecimento sobre a comunicação, como é que ela se realiza, por diversos caminhos, estratégias, métodos, e essa coisa mais isolacionista, segregada, de você só conversar com o mundo através de smartphone, através de mídias assim, vai se tornando também uma coisa incômoda, né? Não é por outra razão que, por exemplo, na Noruega, que é um dos países mais avançados em educação, eles estão tirando o celular e os notebooks da sala de aula por períodos importantes, porque isso já não estava oportunizando uma educação mais integral, de você trabalhar todos os sentidos humanos e não apenas o visual, né? Então, acho que essa coisa da escuta, e eu digo mais, me perdoe estar sendo aqui um pouco prolixo, e você que é a convidada é quem tem que falar, mas é que isso me instiga. E digo mais, não é? As pessoas estão precisando se escutar.
Oh, com certeza, Você não acha isso? com certeza. Ou seja, ao aprender uma língua usando métodos diferentes, nós estamos também reaprendendo a escutar o outro. Isso é uma coisa que tem um sentido filosófico, né? É um sentido Perfeito, perfeito, filosófico. perfeito. Olha, agora, a gente na prática, né? Você já falou um dia, eu anotei aqui, você dizendo que o inglês é um passaporte, né? Certo. Que aprender inglês significa isso, né? E aí, quais são mesmo? A gente sabe que o inglês é o idioma chamado de universal, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é só mais o inglês, porque a comunicação global fez com que outros idiomas também ganhassem relevância, não é? Certo. Hoje está todo mundo estudando mandarim, porque a China ela está alcançando todo o globo, então está um bocado de gente estudando mandarim, mas de qualquer maneira o inglês O inglês mantém, né? continua. Mantém O inglês sua continua sendo. proeminência e tal. E aí, em termos de oportunidade acadêmica, profissionais, o Eu que é acho que que é isso. É um passaporte a nível de oportunidades acadêmicas e profissionais mesmo. certo? Acadêmicas, a gente vê hoje em dia, tem muitos cursos, né, que até as grandes universidades, os pequenos community colleges que oferecem. Os MITs da vida oferecem cursos gratuitos em inglês. Em inglês. Se você não sabe inglês, como é que você vai poder ter essa oportunidade de fazer todos esses cursos que estão disponibilizados? Como é que você vai ter acesso a ter conteúdo de forma mais autêntica, sem ser traduzida? Você precisa do inglês. A carreira também. Hoje em dia, a gente vive no mundo global. Poder se conectar com as pessoas, poder trabalhar em multinacionais, poder participar de reuniões internacionais. Então, o inglês, eu trabalhei no Plug and Play mais recentemente, que é uma das maiores investidoras, a empresa investidoras do Vale do Silício, né? Eu fazia muito dessa parte de conectar startups com empresas corporativas, com investidores, mas eu trabalhava com empresas no mundo todo e era inglês. Eu tinha duas equipes, uma na Alemanha, outra no Japão. Era só inglês que se falava. Então, eu não deixo de trabalhar em qualquer lugar do mundo porque eu tenho inglês. Então, o Sim. inglês ainda é aquela língua mestra, é aquela língua que pode realmente lhe dar mais oportunidades. E Que eu acho que o maravilha. brasileiro, de certo nível social, ele já estudou inglês durante muito tempo. Ele estudou um pouco aqui, um pouco ali, ele já estudou, ele já teve essa oportunidade. Não, ainda não foi para todos. Um dia talvez possa vir a ser para todos. Mas ele está bloqueado. Ele está bloqueado porque ele não treinou essa escuta. E eu Perfeito. acho que eu realmente Aí, eu estou aqui quero no entrar, Brasil para então. solucionar esse Então, me problema. fale do Jive World de uma forma agora um pouco mais técnica, no sentido seguinte: eu quero começar um curso com você. Certo. Como é que acessa a plataforma? O que é Então, que ela oferece? Quanto tempo eu tenho que disponibilizar por dia? Como é que funciona isso? eu vejo o inglês como uma jornada, não um destino, né? As pessoas podem sempre estar melhorando o seu conhecimento da língua e da cultura também. Quando se aprende uma língua, você está tendo acesso à cultura. O Jive World, ele é um aplicativo, ele também é formato de web. O que você estava falando, que tem escolas hoje em dia na Sim. Noruega que não dá acesso, existem escolas nos Estados Unidos também que não quer que o aluno download, não baixe nenhum programa a mais. Então, por isso, o nosso aplicativo, ele é em formato tanto que você pode baixar pelo Google Play ou pelo Apple Store, mas também é web-based, né? Certo. É na internet. E você escolhe as histórias. Tem as histórias mais fáceis, como o The Moth, que é uma pessoa no palco conversando, contando sua própria história, e você vai ajustando ali o que é que você acha, porque a sua escuta é diferente da minha escuta. E a gente vai ter que entender, você vai ter que entender ali que tipo de som você vai precisar de mais ajuda. Em cada história você vai ajustando a velocidade, quantidade de Pode texto, você vai ajustando em cada história de acordo com cada escuta que você está tendo. E aí, depois de você estudar aquela história, a gente tem duas escutas na plataforma. A primeira escuta é aquela detalhada, né, que a gente chama de raio-x, e a segunda escuta, você vai escutar de novo aquele capítulo. A gente pega uma história, a gente não modifica o áudio, mas a gente quebra a história em capítulos de 2 a 4 minutos, porque um capítulo mais curto é mais fácil para a retenção.
Então, depois você trabalha cada um desses capítulos, aí você volta para ouvir a história totalmente de novo, né? E aí depende muito da pessoa, mas eu acho que 15 E minutos tem por tradução? dia tem tradução idiomática. Nós temos uma equipe que faz a tradução do significado daquilo, nós temos notas para contextualizar a história. Eu estava agora mesmo trabalhando numa história sobre os Shawnees e os Cherokees. Você não pode jogar isso para um público brasileiro que não sabe quem são eles. Então, por que que a brincadeira da historinha deles, que era uma rivalidade, história com a avó, é uma história interessantíssima. Mas se a gente não explicar um pouquinho, não contextualizar, então a gente não pode também jogar um conteúdo assim. Então, a gente tem notas Notas explicativas. explicativas para contextualizar. Pode ser notas históricas, pode ser notas em relação à língua, pode ser o que for. A gente precisa contextualizar a pessoa que vai acessar aquele aplicativo, aquela história pela primeira vez e que não é americana, para entender o que está acontecendo ali. E dali o resto vai ser sua escuta. Há algum teste de nivelamento para você Não acessar? tem teste de nivelamento, que a gente tem, como a gente categoriza as histórias a nível de dificuldade, e a gente tem o tipo de história, tipo, como disse, o The Moth, por ser uma pessoa só, falando num palco, ela tende a ser muito mais fácil do que um Radiolab, que tem 3, 4, 5 pessoas conversando ao mesmo tempo. Elas são classificadas em que níveis de complexidade, assim, de dificuldade? É Bom, fácil, difícil? Como é não, que é a o que a gente fez, a gente categorização? tem duas coisas. A gente tem a plataforma, que é para o consumidor final, né? Qualquer um pode ter acesso, e a gente tem a plataforma para a sala de aula. Para a sala de aula é onde a gente tem todas as classificações e a gente tem uma plataforma para o professor. O professor vai lá, escolhe a história que ele quer utilizar. A gente tem uma variedade de recursos para o professor utilizar na sala de aula, guias de atividade, e lá a gente tem, se é uma história que Então pode tem ser um uma IB plataforma para o para professor. o professor. E o professor pode acompanhar também o que está acontecendo com o aluno, quantos minutos o aluno escutou, quais foram os vocabulários que o aluno selecionou. E os vocabulários não são necessariamente uma palavra, pode ser uma expressão, né? É tudo que for mais difícil naquela escuta. Porque tem partes que aparecem quando a gente tem o texto selecionado por partes, que é uma parte até. Eu estava brincando com história, que é When I Was Very Small, que é uma coisa bem fácil, mas quando a pessoa fala aquilo de uma forma rápida, não fica tão fácil. Então, a gente apresenta os vocabulários que são mais difíceis na fala daquela pessoa que está apresentando aquele podcast. Agora, uma pergunta que eu sei que o público que está acompanhando a gente e que vai assistir esse podcast, né, está no YouTube, aqui no nosso portal. E aí, você se inscrever, compartilhar, dar seu like, vai querer saber o seguinte, né? Você já falou 15, 20 minutos, né, mais ou menos de tempo de dedicação. É claro que aí de acordo De acordo com a pessoa. com cada pessoa, né, com cada um e tal. Agora, nós não vamos falar aqui em preço, porque eu acho que não é Tá. adequado, mas é algo acessível, Extremamente é algo acessível, extremamente que acessível. se eu deixar de comer um McDonald's no mês, eu consigo, quem sabe, pagar. Com certeza, com certeza. Ah, A ideia um dessa negócio baratinho plataforma é mesmo? para trazer realmente Opa! para que é um aplicativo muito bom, muito querido, feito com muito coração da gente. E eu estou oferecendo aqui para UniSB. a UniSB com 30% de desconto. Olha aí, então para tudo, para tudo. Jive World aqui para os associados da Associação Comercial da Os Bahia, amigos os também. amigos, né? As empresas, né? Isso, Para todo mundo que se inscrever através da UniACB. isso. Que depois, daqui a pouquinho, você vai dizer um Eu vou te código, dar o alguma coisa, código. que já pode, inclusive, quem quiser já pode começar, não Já é isso? pode. E eu quero também dizer uma coisa. Eu vim para a Bahia, depois de mais de 30 anos morando fora, para lançar esse produto através da Bahia. Eu quero estar na Bahia, eu quero ver isso acontecer através Olha, isso é daqui. muito importante. Gente, essa sua fala é uma fala muito significativa, pelo menos para mim é assim que eu vejo. Porque nós temos tido uma fuga de capital intelectual muito importante no Brasil. Você tem pessoas como você e outras tantas que são pessoas preparadas, juventude principalmente, né? Que vão fazer mestrado, doutorado e não voltam para o Brasil. Ficam por lá, vão para outros lugares do mundo, são de oportunidades.
Então, você imagina o que é para a gente ter uma baiana que passou 30 anos num dos principais, se não o principal centro de inovação e de tecnologia do mundo, 30 anos lá, e volta para o seu estado, mas não só volta com um produto, uma plataforma, mas volta com a disposição de querer estar aqui, ou seja, portanto, de poder contribuir com a nossa sociedade, com a sociedade baiana, não é? Para o desenvolvimento de uma variável que é um componente essencial para o nosso êxito profissional, que é o domínio de idiomas, né? Eu acho muito importante estar muito aqui. Importante. Quando eu pensei, eu vou para o Brasil, eu vou fechar essas parcerias, eu quero levar essa plataforma para o Brasil, muita gente me falou, você tem que ir para São Paulo. Isso. É a primeira coisa que passa pela cabeça. Fiquei pensando, mas por que eu vou para São Paulo? Por que eu não vou para minha terra? Eu já levei tanto tempo fora de Salvador. E eu cheguei em Salvador, no início eu estava assim, ainda sem ter essa certeza. Mas aos poucos fui conhecendo, estou me conectando com as pessoas daqui. Eu não vou embora, não. Opa, isso é boa. Podemos anunciar hoje que a doutora Caroline aqui estará e aqui ficará. Mas é muita coisa boa. E eu tenho me conectado com muita gente de tecnologia e inovação aqui. Tem muitas ideias sólidas, tem muita gente fazendo muita coisa. E o que eu tenho falado é que nos Estados Unidos, as pessoas, às vezes, na Califórnia, elas têm aquele luxo que eu comentei, que você fala, vou passar um ano trabalhando, vou juntar uma grana, e os próximos anos eu vou trabalhar na minha inovação. Na Bahia, nem todo mundo tem esse luxo. A maioria. Então, você não pode simplesmente dizer assim, agora eu vou parar de trabalhar, vou trabalhar esse ano aqui e depois vou parar. Mas, ao mesmo tempo, o que está sendo criado aqui, o que as pessoas estão fazendo, tipo de ideia criativa, é porque está saindo de um lugar diferenciado. Eu estou assim, tipo, poxa, às vezes eu fico me cobrando, meu Deus, por que eu levei tanto tempo fora? Mas eu vou dizer, em minha defesa, que meu marido é chinês. Sim. Olha. Então, a minha vida nunca foi muito assim, a americana, a brasileira que chegou lá e ficou ali no coisa. Foi uma coisa mais trabalhada, né? Mas eu estou feliz demais de estar aqui de volta em Salvador e eu quero realmente lançar Jive World para o Brasil todo através de Salvador. A partir daqui. E é a cidade-mãe do Brasil, a matriz civilizatória brasileira. Por que não, né? Aqui onde nós começamos com os nossos povos originários, né, com os indígenas, né, imagina, e com a sua diversidade também de fala, idiomática, né, das nações, de repente agora você pula para o século XXI, para o século que estamos vivendo, e nesse século você oferece uma oportunidade dos baianos eles oferecerem ao Brasil e ao mundo uma plataforma avançada de escuta, de aprendizado, né, e de difusão do idioma do inglês. Agora, além do inglês, existe possibilidade do Jive World trazer para o Brasil também o espanhol, que é uma segunda língua? Isso. Então, a gente lançou primeiro o Jive World para o americano, o espanhol para o inglês. Aí a segunda foi essa minha ideia de fazer essas parcerias e trazer o inglês para o Brasil. Agora eu estou começando, a gente está começando a trabalhar no lançamento do inglês para a América Latina, começando pela Colômbia, né? E depois, o próximo passo, a gente vai trazer as histórias, essas mais de 130 histórias que a gente tem de podcasts em espanhol para o português. E aqui no Brasil, eu já comecei a fazer parcerias com podcasts brasileiros, porque existe sim uma busca pela cultura brasileira, pela língua portuguesa lá nos Estados Unidos. Então, eu já fechei parceria com 2 podcasts brasileiros, a Rádio Novelo e com a Rádio Escafandro, para levar as histórias brasileiras contadas pelos brasileiros para os Estados Unidos. Isso também depois vai para a América Latina, mas tipo assim, é uma empresa pequena, nós somos uma empresa que está tentando expandir para diferentes idiomas, mas esse triângulo a gente quer fechar primeiro antes de partir para outros lugares do mundo. Legal. Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer,
Caiu aqui minha. Outra pergunta que eu quero te fazer é sobre isso mesmo, ou seja, como é que nós vamos ficar aqui no caso da Bahia? Qual é a sua estratégia, né, de comercialização? Como é que você está pensando em fazer? Ó, eu gostaria muito de entrar aqui a nível de benefícios nas empresas, né, para os funcionários, trabalhar com os RHs, né, ver o que é que eu posso fazer a nível de colocar a plataforma disponibilizada nessas empresas, universidades, escolas bilíngues. Eu vejo aqui essa necessidade, porque o que eu estou trazendo é um complemento Ela é ao que complementar. existe. Lá nos Estados Unidos, o de espanhol, eu faço parceria com escolas em espanhol, inclusive. Entendeu? Então, eu estou buscando essas parcerias com escolas de idioma do inglês, com escolas bilíngues, com universidades, para realmente entrar aqui na Bahia primeiro, para depois levar para o resto do Brasil. Certo. Então percebe, né? Não é uma empresa que chega com um produto concorrente necessariamente Não é com essas concorrente. empresas e tal. E para nós aqui da Associação Comercial da Bahia, UniACB, interessa muito que você, empresário, que você, profissional autônomo, porque aqui nós trabalhamos com os segmentos, todos os segmentos empresariais, indústria, comércio, serviço, mas também com pessoas físicas que Pronto, que pronto. se associam aqui à ACB, de modo que vocês podem vir a contar com uma ferramenta complementar para quem já tem pelo menos algum conhecimento do idioma, não é exatamente para aquela pessoa que nunca estudou inglês, Isso, porque para isso. você ter o contato com as histórias, você tem que ter um mínimo de É, discernimento né, desses conteúdos ofertados, mas sabendo que ele é facilitado, com muito ritmo, com facilitado. destaque. Eu já conheci, já experimentei, adorei, tô falando sério, porque ele é muito interessante, além desse caráter cultural, de conhecer a cultura através da história, e também do próprio estilo, que é o estilo do storytelling, mas, além disso, assim, ele é todo facilitado. Você pega lá uma historinha que está depois dividida em trechos, capítulos, né, que você tem a tradução, que você tem a nota explicativa. Quer dizer, só não aprende, sinceramente, só não aprende quem não quer. E no mundo que nós estamos, não nos é dado esse direito. Hoje, alguém que quer intentar um desafio maior nas suas vidas vai precisar do aprendizado de idiomas, no Sim, plural, não sim, só inclusive o inglês. sim. O inglês, o espanhol e agora eu relaciono o mandarim, porque você que foi casada com, né, um chinês, né? Isso. Isso, o chinês, ou Minha seja, família, o meu família, esposo, o meu seu sogro, todo esposo, mundo falando sogro, mandarim. todo mundo fala mandarim. Então precisa começar a dominar esses idiomas, ou você fica naquele seu universozinho limitado, né? Porque você vai receber uma pessoa, vai discutir um projeto. Hoje as relações de negócios estão todas elas com base na internet, né? Na rede mundial de computadores, e você não sabe traduzir nada e tal. Até uma curiosidade, essas historinhas, elas contemplam também uma linguagem que colabora, por exemplo, para quem faz negócio. Tem Como é que é algumas isso? histórias, sim. Eu Tem acho que algumas histórias algumas do Radiolab, principalmente, que são mais temáticas. E a gente divide tudo por tópicos. Você pode ver, você pode pesquisar por tópico algum assunto mais específico. que ajudam nesse Em sentido, né? qualquer área, a gente tem uma variedade. E a gente está sempre adicionando mais histórias. A ideia é de todos os meses a gente está trazendo umas, duas histórias a mais. A gente está começando a trazer também histórias não só dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Nova Zelândia, e a gente está trazendo, são vários sotaques, várias formas de falar mesmo, e a gente quer realmente treinar isso, Treinar a ajudar as escuta. pessoas a treinarem a escuta. É, E é muito gostoso, realmente, treinar a escuta com histórias. Eu destravei completamente meu espanhol utilizando o Jive World em espanhol, porque perfeito. era uma coisa que eu sempre ficava assim, poxa, e às vezes até assistia filmes com legenda, mas aí depois me deparei, poxa, eu estou lendo a legenda, eu estou vendo o que está acontecendo, eu não estou treinando a escuta do mesmo jeito que eu consigo treinar com o podcast, que eu estou ali focada completamente na minha Na escuta. escuta. Perfeito. Duas perguntas para a gente fechar esse bate-papo gostoso, leve, inteligente, não é? Com uma baiana que nós resgatamos de lá
e que pode estar conosco aqui por muito tempo para nos oferecer esse tipo de oportunidade. Você também tem formação audiovisual, né? Certo, E eu isso. queria matar essa curiosidade, né? O que é que você está fazendo aí nesses últimos tempos? Ó, eu gosto muito do audiovisual, eu sempre trabalhei com tecnologia, mas eu nunca abandonei o audiovisual. Comecei a fazer primeiro, eu trabalhei com televisão, com noticiário, não gostei tanto e acabei indo trabalhar com documentários, né? Durante muito tempo eu criei meus próprios documentários, produzi, dirigi, editei, né? Eu patrocinei e trabalhei com as universidades americanas a nível de distribuição educacional, para estudos latino-americanos, antropologia cultural, estudos da diáspora africana. Então, eu descobri esse caminho de distribuição de conteúdo que eu estava criando dentro das universidades. Hoje em dia, eu trabalho tanto como roteirista, como diretora de cinema e televisão. No momento, eu estou aqui em Salvador trabalhando numa minissérie, né? A minissérie se chama Arrancados, e Arrancados? Arrancados é sobre conhecimento botânico das comunidades tradicionais, tanto indígenas quanto de matriz Nome forte, viu? africana, Arrancados. arrancados, porque é sobre as plantas e sobre as pessoas serem arrancadas dos espaços, essa luta pela terra. A gente está terminando de filmar essa minissérie. Estou escrevendo uma ficção agora, que já está quase no final, que é uma história de amor entre um baiano e uma mulher que é uma empresária de tecnologia do Benin. E ela é uma empresária de tecnologia que é da área de videogames do Benin, de Cotonou. Então, tô criando essa história. Olha que legal. Estou muito animada com esse roteiro que estou escrevendo. Estou sempre criando alguma coisa. Eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de dirigir. Eu aprendi há pouco tempo que eu não gosto tanto da produção. Eu levei muito tempo, eu produzia, dirigia, editava. Hoje em dia, não. Hoje eu quero focar somente na direção e no roteiro. E essa produção sua audiovisual, ela conversa, tem sinergia com o Jive? Não, não Necessariamente, necessariamente. somente o meu amor por storytelling. Ah, tá. Eu gosto de histórias, eu gosto de podcast, eu gosto de literatura, De então, de cinema. cinema, então eu tenho essa paixão que Perfeito. conecta, né? E certamente também te ajuda a escolher as histórias, porque como Eu você. gosto muito de história, eu gosto muito de gente, saber a história da pessoa. Então, às vezes, eu vou atrás de uma coisa que eu acho que é importante, uma história que eu quero contar e eu vou contar essa história. Você, inclusive, vai me contar uma história de uma determinada amiga sua depois, fora do. Com todo prazer. Tem uma história aí para a Tem gente uma saber história. depois. Mas, olha, gente, a pergunta final, e antes disso eu quero lembrar que nós estamos no portal IAI, pedir a você que divulgue, compartilhe, né? Dê o seu like, se inscreva se não se inscreveu. É importante para a gente ir ganhando espaço orgânico, divulgação, e possa chegar àqueles que vão utilizar a Jive World, e você já vai, inclusive, na sua resposta final, já passar qual é o link, qual é o código, para que a gente inicie essa parceria na prática, né, concretamente. E vocês aguardem que nós vamos continuar. Teremos aí na próxima semana um outro episódio. Então, nós também aqui fazemos um pouco de storytelling. Que é Ótimo. verdade, porque nós tivemos aqui um pouco da história de um líder acadêmico, que foi o Reinaldo, né? Contou a história dele, como ele veio de lá do Paraná e chegou à Bahia e toda a trajetória dele. Depois com Constância. Foi também contando a história de Constância. Agora, com você, que nos contou um pouco da sua história, né? Então, sua história agora também foi compartilhada. E a gente pretende dar sequência a esse tipo de entrevista, porque a história das pessoas revelam as relações sociais, Não é? as relações com o mundo, né? As relações com as outras pessoas. E o próximo episódio que vem aí também é quente, coisa boa a quem estiver no portal E aí. Eu quero que você finalize dizendo como é que as pessoas, então, podem começar a utilizar já, contratar esse portal. Preço de McDonald's. Um sanduíche, para não ficar fazendo propaganda. De um sanduíche, seja de que rede for,
não é muito mais do que um sanduíche. Você deixa de comer um sanduíche por mês e aprende a escutar em inglês em alto nível, né? Perfeito. E você termina dizendo o seguinte: qual é o conselho, portanto, que você vai dar para esses interessados, os adquirentes, aqueles que vão estar na sua plataforma? Isso. Comecem, continuem, procurem esse momento, todos os dias, 10, 15 minutos, para trabalhar na sua escuta da língua, e em pouco tempo você vai ver que vai desbloquear. Estou com um código para vocês, né? Qual é o O código? código é o ACB. ACB. ACB, entrando na plataforma, a plataforma pode ser acessada pelos aplicativos, downloadar, Tranquilo. pode baixar a plataforma diretamente do App Store e do Play Store, ou pode acessar na web, jiveworld.com ou jw.app. Vamos repetir com calma, porque para que as pessoas. Jive World, Jive que World, é Jive, Jive e World de mundo, né? Então, jiveworld.com é uma forma de acessar, e a outra. o jw.app. Você vai direto para o aplicativo. jw.app. Isso. Ou você chega na loja do Google, Ou do Play Store. do Play Store ou do App Store e chega lá. E Jive World. Jive World. Né? Jive World, e aí pronto. E entrando lá. O código é utilizando o código ACB, já tem 30% de desconto. O preço já é muito pequenininho. Com 30% fica absolutamente acessível. Realmente é um investimento que você está fazendo na sua carreira profissional, né? Na sua vida pessoal também. Eu acho que é uma boa escolha, né? Uma boa iniciativa que você que está nos acompanhando e assistindo já pode tomar. Ir lá no foco da nossa Jive World e se inscrever. Mensagem final. Eu estou aqui em Salvador, estou com essa plataforma, que é uma plataforma própria, a gente não tem investidor externo, aberto a conversar com as empresas, a conversar com as universidades, as escolas, querendo realmente fortalecer esse entendimento da língua inglesa para o baiano, para que ele possa realmente ir lá para fora, ou daqui mesmo, fazer essa imersão, né, na língua e na cultura, sem nem sair de casa. Perfeito. Bom, gente, hoje nós conversamos com Carolina Moraes, ou Caroline, para aqueles que com ela... Não é Caroline, não, é Carolina. É Carolina mesmo. Sempre me apresentei Pode como Carolina. Do Caroline, mas é Carolina. É Carolina. É Carolina. É Carolina. Carolina do Axé. Não é do Axé. O meu nome veio da música de Chico Buarque, Carolina. Ah, daquela música. E foi inspirada na música de Chico. Foi. É uma belíssima música. Lindíssima música. Lindíssima música. Mas então, conversamos com a empresária, proprietária dessa plataforma de ensino, de aprendizado do inglês, uma plataforma inovadora, que nós esperamos que todos acessem e esperamos vocês no nosso próximo episódio do Aula Aberta. Cadê o livro? Tem ainda aí? Nós vamos aproveitar que quem faz ao vivo faz melhor, aproveitar que esse é o meu livro de poesia, para os que ainda não conhecem, e se quiserem também é só entrar lá no meu Instagram, Ney com Y, _ Campelo, com 2 L's. Eu abri aqui, eu vou aproveitar poesia para amenizar as angústias dessa vida tão corrida e para que a gente possa sorrir um pouco mais, rir um pouco mais, rir inclusive de si mesmo. Não é? Faz parte também, não faz? Como eu já vi que você gosta muito de rir, para a produção, abre o livro para mim antes. Deixa eu a minha amiga Carolina. Autografando aqui para ela.
Perfeito. Muito obrigada. Então, aqui, ó, o seu livro Tricô, para você tricotar um pouco na Maravilha, vida, né? tá certo? Perfeito, muito Gente, obrigada. esse foi mais um episódio do Aula Aberta, o podcast da UniACB, Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. A gente espera você no próximo episódio. Obrigado.